apresentar aqui nosso pregador e cantor. Esse menino tem vários dons. Quero apresentar para a igreja o irmão Josué, ele é da igreja do Campestre. Ele vai louvar a Deus e daqui a pouco ele vai pregar. Uma benção na vida desse menino, né? Obrigado, Josué, por ter aceitado o nosso convite. Que você possa vir aqui à frente, louvar o nosso Deus. Depois vai ter uma oração de joelho, tá? Com o nosso irmão. Tá bom? Então vamos ouvir o louvor do irmão Josué. Preciso me entregar, Senhor. Preciso a Ti me entregar. Preciso ouvir Sua voz a me falar. Não tenho nada a Te oferecer, somente um coração impuro e pecador. Mas aqui estou, me aceita, Senhor. Toma os meus pensamentos, meus dons e meus bens. Toma o meu coração e tudo que ele tem. Renova, Senhor, meu viver. Derrama em mim teu amor. Quero pra sempre servi-lo por onde for. Preciso me entregar, Senhor. Preciso a Ti me entregar. Preciso ouvir Sua voz a me falar. Não tenho nada a Te oferecer, somente um coração impuro e pecador. Mas aqui estou, me aceita, Senhor. Toma os meus pensamentos, meus dons e meus bens. Toma o meu coração e tudo que ele tem. Renova, Senhor, meu viver. Derrama em mim teu amor. Quero pra sempre servi-lo por onde for. Quero pra sempre servi-lo por onde for. Quero pra sempre servi-lo por onde for.
Vamos orar. Senhor Deus, nós te louvamos porque o Senhor se faz presente em nosso meio. Amém. Só isso é motivo suficiente para nós sermos gratos, estarmos felizes, porque temos o privilégio de, mesmo sendo falhos e imperfeitos, estar na presença daquele que é todo-poderoso, perfeito e que nos ama incondicionalmente. Amém. Que o Senhor se faça presente, mais do que nesta casa, mas no nosso coração. Amém. Que o nosso coração possa estar aberto para te receber. O nosso coração, a nossa mente, e que nós possamos te amar e te louvar em espírito e em verdade. Amém. Que o Senhor dirija o nosso pensamento e que neste momento o teu Santo Espírito já esteja trabalhando no nosso coração, para que nada nem ninguém possa desviar a nossa atenção de ouvir a tua mensagem. Amém. Te pedimos em nome de Jesus. Amém. A todos, é um privilégio estar aqui. Obrigado, Geraldo, pelo menino. O menino era quando essa igreja ainda não tinha nem esse tamanho, né? Ele falou ali, eu estava lembrando, nossa, hein, menino, o menino já está ficando até sem cabelo já. Eu lembro que um dia eu fui fazer uma programação de um JA lá na igreja do Campestre, quando era um pouquinho mais novo, e aí a gente fez uma programação onde a gente imitava alguns pais, né? E eu fui fazer para imitar o meu pai. Eu peguei um molho de chaves, coloquei aqui na cintura, que ele anda com a chave pendurada aqui para lá e para cá, carteira no bolso, e meu pai já também começou a perder cabelo muito cedo, ele tinha, né, aqui um espaço vazio aqui, que era para receber informação. E aí o que eu fiz? Peguei uma maquininha e passei aqui, ficou muito engraçado, aquele buraco sem cabelo aqui, depois eu tive que rapar a cabeça inteira, né? Mas foi muito engraçado. Hoje, se eu fosse fazer essa homenagem, nem precisaria mais da maquininha, né? Já tem um espaço aqui que está ficando reservado, igualzinho ele, né? Então, o tempo vai passando, mas graças a Deus ainda me sinto como um menino, né? E a gente tem o privilégio hoje de dividir essa informação com vocês. Quando eu cheguei aqui, tinha mais cadeiras vazias, né? E aí eu estava me lembrando do tempo, né? Eu falei, eu até perguntar para o Geraldo se era até as 2 horas mesmo que ele tinha combinado comigo, né? A gente ficar até as 2, estender um pouquinho mais. E eu me lembrei de uma igrejinha que tinha, de uma história de uma igrejinha que tinha no interior. Mas sabe essa cidadezinha do interior bem pequenininha? E bem afastada mesmo era a igreja. E um dia, o pastor percorreu vários quilômetros para poder ir até essa igreja. E ele não era pastor daquela igreja, ele foi convidado para fazer uma mensagem especial e era um culto de quarta-feira à noite. E dia de quarta-feira à noite, aqui a gente já sabe da realidade, que às vezes as pessoas estão trabalhando, chegam mais tarde, e aí o que aconteceu? Ele chegou lá na igreja, só tinha o irmão que ia abrir a porta da igreja. E aí ele olhou, aí ele veio todo empolgado, preparado para fazer a programação ali no culto de quarta-feira, já tinha sido avisado para todos os irmãos, só tinha aquele que ia abrir a igreja. E aí ele chegou para ele e falou, irmão, tá dando horário, né, já tá no horário de começar, mas só tem eu e você aqui. E aí, o que a gente faz? Faz o culto, não faz? Eu faço o sermão ou não faço? E aí o irmãozinho humildemente respondeu, falou, olha pastor, de pregação eu não entendo nada. O que eu entendo é de gado. Se eu for até o pasto lá para poder levar a ração para o gado, para dar comida para eles, e era para ter 100, só tem um, eu não vou deixar de dar comida para aquele, porque os outros não estão. E aí o pastor falou, é verdade, né? Então já que você está aqui, eu vou fazer a pregação do mesmo jeito. E aí ele pregou todo empolgado, animado, como se a igreja estivesse cheia. E aí quando ele terminou, e ele falou, e aí irmão, o que você achou do sermão? Ele falou, olha, pastor, já te falei que de pregação eu não entendo nada. Mas se eu chegar lá, no pasto, que era para dar comida para 100 e só tem um, eu não vou dar comida do 100 para aquele um, né? Então ele quis dizer o quê? Que o pastor tinha exagerado ali um pouquinho, né? E a gente espera, pela graça de Deus, ir de encontro com a necessidade que nós realmente temos nesta manhã. E o tema que eu escolhi para poder compartilhar com vocês nesta manhã
é Deus ama processo. Eu até compartilhei ali no meu Instagram agora o link do culto e com a seguinte pergunta: você quer ter paz? Você quer se livrar da dor que te incomoda? Você quer ser uma pessoa mais forte? Você quer ser uma pessoa mais sábia? Então entra nesse link aqui. E é isso que a gente vai falar hoje, que Deus ama processos. Talvez você tenha procurado na sua vida mais paz. Talvez você tenha procurado na sua vida mais fé. Talvez você tenha procurado para você mais força, mais paciência, mais inteligência, mais vitórias. E o que você tenha colecionado talvez seja fracassos, insucesso, falta de paciência, falta de fé. Talvez você já tenha desistido em algum momento, ou talvez hoje, você que está me assistindo aqui, ou você que está assistindo de casa, tenha pensado em algum momento desistir da vida, de alguma situação, de algo que está te incomodando. Talvez você já não ache mais, não encontre mais um motivo pelo qual continuar vivendo e insistindo em determinadas situações. E você acha que, de repente, você chegou no limite pelo qual você poderia suportar, que as suas forças aguentariam, que a sua fé suportaria. Você já tentou de tudo, já pensou de diversas maneiras, mas você acredita que nem tem sabedoria o suficiente para que você possa lidar com determinadas situações. E quantas pessoas a gente tem visto ao longo dos dias, pessoas que estão desistindo da vida, pessoas que estão desistindo de si mesmo, porque não entenderam, e talvez muitas pessoas tenham desistido de Deus, tenham desistido de estar na igreja, porque elas não entenderam que Deus ama processos. E qual que é a importância de entender que Deus ama processos? Qual que é a importância disso? Você sabe o que significa processo? Eu peguei a definição ali do dicionário, que diz que processo, a primeira definição é que processo é uma ação continuada, é uma realização contínua e prolongada de alguma atividade. É um segmento, um curso ou um decurso. E a segunda definição é que é uma sequência contínua de fatos ou operações que apresentam certa unidade ou que se reproduzem com certa regularidade. É um andamento, é um desenvolvimento, é uma marcha. Processo é uma palavra com origem no latim procedere, que significa método, sistema, maneira de agir ou conjunto de medidas tomadas para atingir um determinado objetivo. Você não atinge determinado objetivo se você não passar por um processo, se não tiver um processo estabelecido. E Deus ama processo. E quando você entender que Deus ama o processo, você de fato vai encontrar aquela paz que a Bíblia tanto diz que é a paz que excede todo o entendimento. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia comigo e nós vamos nos demorar no capítulo 1 de Gênesis 1. Gênesis 1. Fácil de você encontrar. É o primeiro livro da Bíblia e também o primeiro capítulo. Todos encontraram? No princípio, versículo 1. Eu lembro muito que o meu professor de religião, ele sempre falava essa frase aqui, ele falava Bereshit bara Elohim. No princípio, criou Deus os céus e a terra. A Bíblia, ela toma por certo e ela jamais questionou a existência de Deus. As coisas que existem foram criadas. Elas tiveram um começo, mas Deus nunca teve um começo, ele sempre existiu. Talvez você fique pensando assim, é uma coisa meio difícil de entender, mas não tente entender, simplesmente aceite. Tem coisas que a gente não vai compreender, mas a gente precisa aceitar. Por que eu não consigo entender que Deus sempre existiu, sendo que todas as coisas foram criadas? Alguém criou Deus. Isso é uma compreensão de eu tentar pegar toda a água do oceano e colocar dentro de um buraquinho do tamanho do dedo da minha mão que eu faço na areia da praia. É tentar pegar o infinito e colocar dentro do finito. A nossa mente ela é limitada, ela tem um certo limite para a compreensão. Então não fique gastando o seu tempo tentando entender disso. Isso.
Deus sempre existiu, sempre vai existir. Por mais que eu não acredite, por mais que eu não aceite, isso é uma coisa que não vai mudar. E o interessante é que na Bíblia, que a palavra que é utilizada para a criação, ela não é usada para nenhuma referência das coisas que o homem fez. Então, na Bíblia, quando relata tudo que os homens fizeram, a mesma palavra que é usada nesse momento aqui para as coisas que o homem realizou, ela não foi utilizada em nenhum outro momento. A palavra criar, a não ser para Deus, que foi Ele que criou tudo. E nesse momento aqui, Deus estava iniciando o processo, no princípio criou Deus, nesse momento ele estava iniciando o processo da criação do mundo. Os 6 dias da criação, mais um dia de descanso, que foi o dia de sábado, onde ele santificou e abençoou, e ele descansou de toda a criação, que como criador, ele tinha acabado de fazer. Um processo de criação, no contexto da arte, ele consiste num processo fundamental de importância. É onde que envolve a comunicação e a valorização dos conceitos criativos do autor da obra com a sua obra final. Então, quando alguém está criando alguma coisa, aqui a gente pegando o conceito da arte, e Deus fez uma obra de arte, que é esse mundo no qual nós vivemos, que hoje, contaminado pelo pecado, ainda tem diversas coisas belas que nós podemos apreciar. Imagina quando aquela criação acabou de sair das mãos de Deus, o quão belo e perfeito que não era. E ali, como fala aqui, no processo da criação da arte, quando um artista, quando uma pessoa está terminando ali sua obra de arte, você pode ver várias características do autor, do seu processo criativo, imaginativo presente na sua obra final. Tem características que são só daquela pessoa. E quando nós olhamos a criação do universo, nós vemos o quê? Coisas presentes do DNA de Deus. E uma dessas coisas que está presente no processo da criação do DNA de Deus é que ele ama processos, e você já vai entender isso. Cada criador de uma obra de arte, ele tem um processo criativo diferente do outro. Ninguém tem o mesmo processo criativo de forma igual. E muitas das características desses processos estão sempre presentes nas obras. Com Deus não é diferente. Deus fez essa obra de arte e tem muito dele presente nas coisas que ele fez. Vocês, com certeza, já leram, a gente ensina isso para as crianças. A gente vai pegar apenas os dias aqui, o que Deus fez em cada dia aqui da criação. Mas a gente vai passar pelo capítulo inteiro. Relembrando, talvez as crianças saibam até mais a ordem, de tanto que elas foram ensinadas e repetidas, o que foi feito no primeiro dia da criação, foi feito no segundo, no terceiro, no quarto, no quinto e no sexto. E nós vamos relembrar isso para a gente entender o porquê que Deus ama processos. No primeiro dia, no versículo 3, disse Deus, haja luz, e houve luz. Então, no primeiro dia, Deus criou a luz. Eu fico imaginando, sabe aqueles globos assim, de vidro, assim, que tem aqueles castelinhos, aqueles negócios assim, redondinho de vidro, que você pode ver, e às vezes você chacoalha ele, e aí tem aquelas brilhinhos, tipo purpurina, né? E você chacoalha um pouco e deixa lá e fica bonito aquele negócio caindo. E eu fico imaginando aqui o mundo desta mesma forma, como se fosse uma bolinha que tivesse coisas dentro, tinha água, tinha um pouco de terra, e Deus chacoalhou assim, e aí, de repente, ele falou, vamos organizar essa bagunça. Porque diz que tudo era sem forma e vazio. E o Espírito de Deus que se movia sobre as águas, tinha água ali. E aí a primeira coisa que ele diz é o quê? Haja luz. Quando eu estava lendo isso aqui, a primeira coisa que eu imaginei foi a situação em que eu tivesse que arrumar o meu quarto, que estava uma bagunça, e eu entrar no meu quarto e ele estar escuro. Como é que eu ia arrumar? Então Deus fez o quê? A primeira coisa que Deus fez ao arrumar essa bagunça, ao criar algo que, e em detalhe, o processo criativo, ele não começa só quando você está fazendo as coisas. Para você fazer uma receita lá na sua casa, você vai fazer o almoço lá, você vai fazer um negócio, uma semana antes, você está fazendo o quê? Pesquisando a receita. Depois que você está pesquisando a receita, você precisa comprar os ingredientes. E aí, só depois, então, que você foi ao mercado, você voltou, e agora você separa tudo que é preciso, e aí você começa ali o seu processo de criar, de repente, um bolo. E aí você começa a colocar as coisas, mas você tem que respeitar o quê? Uma ordem, um processo para essa criação. E a primeira coisa que Deus fez foi criar a luz. Então, vamos acender a luz. E aí a gente já poderia, então, enxergar as coisas que estavam
sendo feito lá. No segundo dia, no versículo 6, e disse Deus, haja firmamento no meio das águas e separação entre as águas e as águas. Deus fez então no segundo dia o firmamento, Deus fez o céu. Estava tudo ali uma coisa só, uma mistura, a bolinha tinha sido agitada. E agora eu vou separar o que é céu, né, o que é o firmamento, que seria o teto da parte de baixo, que ainda a gente vai ver que vai ser definido então no terceiro dia, no versículo 9, que diz assim, disse Deus, ajuntem-se as águas debaixo do céu num só lugar, e apareça a porção seca. E assim se fez. A porção seca chamou Deus terra, e ao ajuntamento das águas ele chamou mares. Né? E Deus fez então essa separação. E mais do que isso, depois que ele fez essa separação, ele, no terceiro dia, ele pediu para que fizesse o quê? Brotasse a vegetação. Que as coisas começassem a brotar. E aí começaram a sair as árvores que davam sementes, que davam frutos. A relva começou a aparecer e tudo começou a tomar então ali forma, tudo começou a tomar cor. E o detalhe é que cada dia, né, fala aqui no final assim, ó, e Deus viu que a luz era boa e que fez a separação. E Deus viu então que o firmamento que ele tinha feito ali no segundo dia era bom. E aí quando ele termina de separar as águas, faz a terra, faz os mares, faz a vegetação, Deus ao final sempre ele está vendo que tudo que ele estava fazendo era bom, era perfeito. E o detalhe que até na minha Bíblia, eu grifei nesse capítulo, eu marquei, pintei, todas as vezes que está assim, ó, e disse Deus, porque foi o poder da palavra de Deus que fez com que as coisas viessem a existir. E aí então, no quarto dia, no versículo 14... disse Deus, haja luzeiros no firmamento do céu para fazer separação entre o dia e a noite, e sejam para eles sinais para estações, para dias, para anos, e sejam para os luzeiros no firmamento dos céus para alumiar a terra. E assim fez 2 grandes luzeiros, o maior para governar o dia e o menor para governar a noite, que seria o nosso sol e a lua. E também ele fez as estrelas. E no versículo 20, no quinto dia, disse também Deus, povoem as águas de enxames de seres viventes e voem as aves sobre a terra, sobre o firmamento. E aí vai continuando, que Deus também, além de fazer todos esses animais que povoavam o céu, que povoavam as águas, também aqueles animais selváticos, os animais domésticos que preencheriam, todos os seres vivos que preencheriam, então, a face da terra. E no sexto dia, no versículo 26, diz assim, também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele sobre domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Esse foi o sexto dia, e no versículo 2, do capítulo 2, a gente chega no sétimo dia, que diz, e havendo Deus terminado no dia sétimo a sua obra que fizera, descansou nesse dia de toda a sua obra que tinha feito, e abençoou Deus o dia sétimo e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que como Criador fizera. Deus fez tudo pelo poder da sua palavra, exceto o homem que ele fez com as suas próprias mãos. Fez um boneco de barro, desenhou ele ali com as suas próprias mãos, formou ele perfeitamente e soprou o fôlego de vida nas narinas e fez com que o homem viesse a existir. Depois ele faz o homem adormecer, tira uma costela do homem e faz a sua companheira, de forma que ele seja idônea, de forma que fosse alguém que ele pudesse amar, respeitar e estar ao seu lado. E no sétimo dia Deus então descansou. Deus, olha só para ler, tá certo que a gente não leu todos os versículos, mas só para ler aqui a gente gastou pouco tempo para poder falar tudo aquilo que Deus criou. E aqui diz simplesmente que disse Deus, haja luz, e a luz passou a existir. Quanto tempo para eu dizer haja luz, e imaginando o poder de Deus ali,
Quantos segundos será que Deus demorou simplesmente para fazer as coisas existirem? Segundos. Eu acredito que, pelo poder de Deus, ele poderia ter criado todo o universo apenas por uma única frase, por uma única palavra. Ele poderia simplesmente ter pensado, e tudo o que ele pensou viesse a existir no mesmo momento. Deus tinha ou não tinha poder para fazer tudo num único pedido, num único dia? Mas sabe por que que Deus fez cada dia a sua coisa? Cada dia ele fez uma coisa diferente até que a terra estivesse completa, estivesse no formato que ele tanto ansiava, que ele desejava, para ensinar para mim e para você que ele ama processos. Ele é o Deus que poderia ter feito todas as coisas assim, ele desejar e as coisas estarem prontas, mas ele mesmo esperou, fez uma coisa, esperou tarde e manhã, foi o primeiro dia, ele tinha feito a luz, e ele fez no segundo, e ele esperou tarde e manhã para que ele iniciasse a obra que ele teria que fazer no terceiro, no quarto, no quinto e no sexto dia. Nosso Deus, ele ama processos, enquanto eu e você, nós só nos interessamos pelo resultado final. Nós somos ansiosos, nós somos impacientes, nós não desfrutamos o processo. Por isso que a gente desiste, por isso que a gente se frustra, por isso que a gente entra em processos depressivos, por isso que a gente se lamenta, por isso que a gente murmura, porque a gente só está acostumado com o resultado final. O avanço tecnológico ele trouxe vários benefícios para a sociedade. Hoje tem máquinas fazendo o trabalho que antes os homens faziam em muito menos tempo. Antes, se você quisesse comer, você tinha que fazer o quê? Plantar. Hoje você não precisa plantar. Eu lembro quando meu pai, quando criança, que trabalhava lá na roça com o meu avô, eles tinham que preparar a terra. Depois que eles preparavam a terra, eles tinham que plantar. Depois de plantar, tinha que cuidar. Meu pai ficava de espantalho lá, espantando passarinho. Com 8, 9 anos, ele estava lá na roça e tinha que cuidar, ficar andando pela roça para os passarinhos não comerem aquilo que foi plantado. E aí tinha que fazer todo esse processo de cuidar da plantação, esperar o tempo em que ele ia germinar, frutificar, dar o fruto para que eles pudessem colher, e então só depois de colher que eles iriam desfrutar. Mas hoje você quer comer o feijão, você não tem que fazer nada disso, você vai lá no mercado e compra. Você quer uma fruta, você não precisa plantar, você vai lá no Horti Casa lá e você vai lá e compra. Você quer um bolo, você não precisa mais fazer todo esse processo que eu citei agora há pouco de fazer, você simplesmente vai lá e compra. Nós só estamos interessados no resultado final. E nós esquecemos que todas as coisas, elas têm um processo de criação. E talvez por a gente não entender isso é que às vezes a gente fica frustrado com Deus. Porque a gente não entende que todas as coisas elas precisam ter um processo. E sabe, quando você não entende que as coisas têm um processo, que você desiste e você dá mais trabalho para Deus. Porque Ele iniciou um processo na sua vida, e aí você desistiu no meio do caminho, porque você achou que estava difícil demais, e agora Deus tem que iniciar um novo processo para fazer você chegar no propósito que Ele tem para a minha e para a sua vida. O processo ele não é uma coisa fácil. Eu tenho algumas pessoas que me procuram. Eu não estava muito mexendo com esse negócio de Instagram e agora eu estou mexendo. Algumas pessoas que me procuram para fazer serviço de personal, pessoas que querem emagrecer 10, 15, 20 quilos. E eu já digo para elas, olha, eu vou te orientar. Mas e o resultado? Algumas até perguntam para pessoas que já foram ali, e o resultado dele é bom? Eu falei, pode falar que não. Porque o resultado não depende de mim. Eu vou te dar o processo certinho para você emagrecer. Eu vou te dar a orientação certinha para você fazer ali os exercícios, o tempo, a intensidade, a duração. Mas o resultado só depende de você. Teve uma aluna que me procurou, eu fui e falei, olha, não tenho tempo, mas eu posso te acompanhar assim, eu vou te acompanhar uma semana, vou te dar a orientação e aí você vai seguir. Fez 3 dias e desistiu.
E foi uma das pessoas que perguntou para um outro aluno meu se o resultado do meu trabalho era bom. Porque não quer passar pelo processo. Quer só o resultado final. Você não ganhou 5, 10, 15 quilos da noite para o dia, também não vai perder da noite para o dia. Não são os grandes feitos, eu quero fazer uma dieta milagrosa lá que vai me dar um resultado em 15 dias. Um resultado grande não quer dizer que você vai ter um grande sucesso, mas são as pequenas vitórias do dia a dia que vai te dar um grande resultado. Isso é no emagrecimento, isso é na vida espiritual, isso é no seu trabalho, isso é no seu relacionamento, isso é na sua família. Você só quer ver o resultado final. Deus ama o processo. Sabe por que Deus ama o processo? Porque é no processo que eu e você somos transformados. É na caminhada, é no percurso. Se ele apenas quisesse o resultado final, ele faria com o poder da sua palavra. E assim, ele teria feito também na criação. Alguém aqui já orou para Deus para ser forte? Eu já. Alguém aqui já orou para Deus para ser mais paciente? Alguém aqui já orou para Deus para ter mais sabedoria? Alguém aqui já orou a Deus para ter mais fé? E eu sinto lhe dizer, Deus não vai te dar mais força. Deus não vai te dar mais paciência. Deus não vai te dar mais sabedoria. Deus não vai te dar mais fé. Deus não vai dar o que você está pedindo. Você está pedindo, Deus até está te respondendo, mas Ele não vai dar o que você quer. Aí você pode dizer, mas a Bíblia diz que Deus falou assim, que se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus que Ele dá a todos liberalmente. Você não entendeu esse verso da maneira correta, porque você ainda não tinha entendido que Deus ama o processo. Se você chegar e falar assim, Senhor, eu quero ser mais forte, Ele não vai te dar mais força. Ele vai te dar situações em que você precise ser forte. Se você disser, Deus, eu quero mais paciência, Ele não vai te dar paciência. Ele vai te dar situações em que você precise ser paciente. Senhor, estou te pedindo paciência. O cara te fechou no trânsito, já está xingando, mostrando o dedo, falando um monte de coisa. Ainda bem que ninguém está vendo. Era uma situação que Deus estava te dando para você exercitar a paciência. Porque você pediu mais paciência. Então Ele te dá situações para você ser paciente. Senhor, eu quero ser sábio. Ele não vai te dar sabedoria, Ele vai te dar situações em que você precise ser sábio. Salomão falou para Deus, eu quero sabedoria. A primeira coisa que Deus fez para ele, falou, toma aqui, ó, tem uma mulher aqui, as duas estão brigando aqui. Ó. O que ele precisou ser? Sábio. Deus deu a resposta para ele? Ele precisou exercitar a sabedoria. Shakespeare diz assim, que para você se crescer como pessoa, ser melhor como pessoa, você tem que se cercar de pessoas mais inteligentes que você. E foi isso que Salomão fez. Ao redor dele, as pessoas mais inteligentes estavam ali para poder aconselhá-lo, para poder orientá-lo. É assim que você adquire sabedoria, estando próximo de pessoas mais inteligentes que você. A primeira e mais importante, mais inteligente, onisciente, é Deus. Mas também você precisa estar cercado de pessoas que são mais inteligentes que você. Quando você está num lugar onde você é o mais inteligente, fique preocupado. Outro dia, já era 10 horas da noite. Ligaram para minha mãe que uma pessoa estava se batendo, estava quebrando as coisas, e para ela ir lá, tentar conversar com essa pessoa, para ver se ela se acalmava, orar, fazer alguma coisa, enfim. E já era 10 horas da noite, e minha mãe chamou meu pai não quis ir, e ela me chamou, falei, não vou não. Aí ela foi, se trocou, eu fiquei assim, mais pela minha mãe do que pela pessoa. E aí eu fui lá. Cheguei lá, a pessoa estava quase seminua e ela estava com várias marcas pelo corpo. Acho que ela estava se batendo, ela estava se mutilando. E ela gritava que Deus havia esquecido dela, que Deus não estava nem aí para ela, não ouvia mais, e tudo que ela queria naquele momento era morrer.
E tentamos dar um remédio para ela se acalmar e ela não quis tomar o remédio. E comecei a conversar, comecei a falar com ela e à medida que eu fui falando, eu percebi que, por base na experiência própria, erro que eu cometi de não entender que eu não vou me tornar mais forte, eu não vou tornar uma pessoa melhor se eu não passar por um processo de transformação. Sabe, às vezes a gente pensa que Deus se esqueceu da gente, mas, na verdade, Deus apenas está dando a oportunidade para te tornar forte, para ensinar você a ser mais forte. Não existe tentação, não existe situação difícil que seja maior do que aquilo que você possa suportar. E aí fui conversando com ela, fiquei 1 hora conversando, justamente explicando para ela. Ela falou, mas Deus esqueceu de mim. Eu falei, se Deus tivesse esquecido de você, eu não estaria aqui agora. Minha mãe não estaria aqui agora. Ah, mas talvez você fique esperando Deus vir pessoalmente para você. Tem uma ilustração que diz que um padre dentro da igreja, a igreja começou a pegar fogo e ele disse assim, Deus, eu só vou sair daqui se você me tirar. E aí chegaram as pessoas ali ao redor para tentar tirar aquele padre de dentro da igreja enquanto ela pegava fogo. E ele falou, eu não vou sair daqui enquanto Deus não me tirar. A polícia chegou ao local, insistindo com ele, dialogando com ele, para que ele saísse. E ele falou, eu só vou sair daqui se Deus me tirar. Os bombeiros chegaram na sequência para tentar conter o incêndio e para poder retirá-lo de lá com os equipamentos necessários. E ele falou, eu só vou sair daqui se Deus me tirar. Conclusão, ele morreu naquele incêndio. E a história diz que quando ele chegou no céu, ele falou, Senhor, fiquei lá esperando o Senhor me tirar e o Senhor não me tirou. Ele falou, eu mandei os vizinhos, mandei a polícia, mandei os bombeiros e você não aceitou a minha ajuda. Deus nunca vai se esquecer de você. Por mais que a situação esteja mais difícil, aquela situação, a dor, ela não é para te matar. A dor não é para te machucar. A dor é simplesmente o sinal da área que você precisa melhorar e na qual você precisa se tornar mais forte. Assim como eu citei de pessoas que têm o desejo de emagrecer, tem pessoas que me procuram porque querem mais músculos, pessoas que querem ser mais fortes. E aí eu começo com essas pessoas colocando às vezes só o peso da barra para ela fazer o exercício. E é o que ela suporta. Uma barra que pesa 10 quilos. Passa 1 semana, 2 semanas, essa pessoa está colocando 5 quilos, depois 10 quilos, depois 20 quilos, depois 30 quilos, e assim vai. Quando fica fácil levantar 5 quilos, não quer dizer que as coisas vão ficar mais fáceis. Eu vou colocar mais peso e você vai ter que sofrer um pouquinho mais para você atingir os 10 quilos e assim vai. Na sua vida é a mesma coisa. Quando você conseguir ser forte em determinada situação, não espere que as coisas vão ficar mais fáceis. Talvez as coisas fiquem até mais difíceis, mas é só no momento em que você submeter o seu corpo a uma situação que você não suportava antes que você vai ser mais forte. É só no momento em que eu exigir que o aluno faça com 10 quilos que ele vai adquirir força para fazer com 10 quilos, mas isso é um processo que eu vou fazendo com ele. É a barra, 10 quilos, 11 quilos, 12 quilos, 20 quilos, 30 quilos. Quando a gente passa por uma situação difícil, quando a gente passa por uma situação desesperadora e que a gente não entende o processo, a gente se esqueceu de Romanos 8, 28. Pode abrir sua Bíblia. Romanos 8, 28. Na minha Bíblia eu leio assim: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Aqui diz que quais coisas cooperam para o teu bem? Todas. Está escrito aqui só as coisas boas? As ruins também servem para te ensinar,
As ruins também servem para te fazer mais forte. As ruins também servem para te fazer crescer. Passei por períodos muito difíceis no último ano, mas esse texto era o que eu repetia todas as vezes em que eu me sentia mal. Toda vez que eu passava por uma situação que me tirava da zona de conforto, toda vez que eu passava por uma situação que me angustiava, eu lembrava de que todas as coisas estavam cooperando para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Eu não estava entendendo o processo, mas no resultado final foi exatamente o fim que eu desejava. Eu não entendi, eu não estava entendendo nada e na hora talvez você não vai entender porque você está passando por aquilo. Então, porque se eu sei que todas as coisas estão cooperando para o meu bem, por que eu fico triste? Por que eu fico angustiado? Por que eu fico reclamando? Por que eu fico murmurando? Josué, então não posso mais ficar triste. Não foi isso que eu disse. A tristeza, ela vai vir sobre você. A dor, ela vai vir sobre você. A angústia. Mas eu não posso ficar o quê? Me demorando nela. Ele falou assim, eu não posso impedir que um pássaro sobrevoe a minha cabeça, mas impedir que ele faça um ninho, eu posso. Eu não posso impedir que a tristeza venha até mim, mas tem gente que quando a tristeza vem, aí que ela se abate, ele fica ali curtindo a tristeza, fica curtindo a angústia. Não, Senhor, eu entendo que eu tenho que passar por esse momento que está me causando dor, mas eu quero te agradecer, Senhor, porque eu sei que isso aqui faz parte do teu propósito para a minha vida. E se eu já sei que faz parte do teu propósito, que é para dar o fim que eu realmente desejo, então eu só tenho que agradecer. Agradeça pela dificuldade, agradeça pelas dores que você passa, já com a confiança de que aquilo é para dar o fim que você deseja. Jeremias 29, 11. Eu, 29, 11. Jeremias 29, 11. Eu é que sei que pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para dar o quê? O fim que você deseja. Você pediu, Senhor, eu quero mais fé, e Ele não te deu mais fé. Ele te deu situações em que você precisou exercitar a sua fé. E fico imaginando Moisés falando assim, Senhor, eu quero ter mais fé. Aí ele chega diante daquele mar imenso, olha para trás e vê o exército vindo na direção dele. Se entra dentro do mar, morre afogado todo mundo. Se fica, o exército poderia matar todo mundo ali, levar de volta todo mundo preso. E Deus falou assim, vai, atravessa esse mar aí. Só precisa pôr o pé na água. Toca aí, ó. Não tinha opção. Tem situações da sua vida que estão as mais difíceis, as piores. E aí você fala, Deus esqueceu de mim. Não, Ele só está falando assim para você, tá vendo? Tem um mar na sua frente, tem um exército atrás. O que você vai fazer? Você não tem outra opção a não ser confiar em mim. E aí é o único momento em que a gente, de fato, para e fala assim, eu não tenho mais o que fazer. Eu só tenho que confiar. E Deus fala, então, dá um passo, põe o pé na água que o resto eu resolvo. Ele fala assim, se vocês que são pais sabem dar boas coisas aos vossos filhos, vocês são maus e vocês dão boas coisas para os seus filhos. Imagina eu que sou perfeito. Imagina eu que te criei. Imagina eu que dei o meu filho para morrer no seu lugar. O que eu não faço por você? Você só tem que ter paciência e suportar o quê? O processo. As coisas não vão acontecer da noite para o dia. As coisas não vão acontecer de uma hora para outra. Eu fico imaginando Deus, que é todo poderoso, que poderia fazer as coisas assim, ó, num estalar de dedo. Ter que fazer o primeiro dia e esperar o primeiro dia terminar para ele iniciar o segundo. Espera terminar o segundo para ele iniciar o terceiro. Alguém que poderia fazer tudo num piscar de olhos. E você que é impotente, é fraco, é incapaz, quer resolver as coisas tudo na hora, do seu jeito. Se Deus não resolve, você fica chateado. Você fica triste, você fica decepcionado com Deus, você quer desistir da vida, você quer desistir da igreja, você quer desistir da sua vida espiritual, você quer desistir de tudo. Talvez porque você não resolveu os problemas ainda lá da sua infância.
Que lá na sua infância talvez você conseguia as coisas com a birra, batendo os pés no chão, você chorava para chamar a atenção e hoje como adulto você quer fazer a mesma coisa. Continua deixando que o seu lado infantil tome as decisões da sua vida. É hora talvez de você pegar uma foto sua. Eu fiz esse exercício numa mentoria que eu participei. De pegar uma foto minha de 7 anos para baixo. E olhar para aquela foto minha de criança de 7 anos para baixo. E identificar todos os meus traços que eu como adulto ainda tinha lá daquela criança. Chorei igual uma criança daquele dia. De perceber o quanto infantil que eu era. De querer só as coisas do meu jeito, no meu tempo. E não confiar que existe um tempo que é perfeito, que é o tempo de Deus. De não entender que eu preciso passar por situações que são difíceis, mas é para eu me tornar mais forte. Deus, Ele está te dando situações que talvez não seja exatamente a resposta que você queria para as suas orações. Mas confie que Deus, Ele sabe exatamente o que Ele precisa fazer para você chegar no fim que você deseja. Agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Antes você para sair daqui, para ir para um outro lugar mais distante, talvez visitar os seus parentes lá no Nordeste ou em outro lugar, você pegava aquele ônibus e você ficava 2, 3 dias dentro dele, você ficava ali, não tinha o que fazer, já ficava cansado, aí você ficava olhando para as paisagens, você admirava o caminho, tentava procurar alguma coisa como se distrair. Hoje você pega um avião, não vê nada do que está acontecendo lá do seu redor e você sai de um lugar e chega no outro. Você quer sair, aí você se acostuma com o resultado final e você para de apreciar o percurso, o caminho. Entenda que, independente do que está acontecendo com você, seja grato. Ame esse processo que você está passando, porque ele só está te tornando mais forte. E lembre-se que Deus está sempre com você. Ele é o seu pastor e nada do que você necessita vai lhe faltar. E nesse momento eu vou cantar justamente isso. Que Cristo está comigo. De que Ele é o meu pastor. E que nada vai me faltar. Quer ser mais paciente, quer eliminar a dor, quer ser mais forte, quer ser mais sábio, quer ser mais inteligente. Respeite o processo, ame o processo e confie que Deus está presente na sua vida o tempo todo. Cristo é meu pastor, nada faltará, seja onde for, sempre guiará, ainda que eu andasse pelo vale de morte escuridão, eu não temerei. Cristo é meu pastor, eu não temerei. Tu estás comigo. Eu não temerei, oh, tu és meu pastor,
Cristo é meu pastor, nada faltará. Seja onde for, sempre guiará. É certo que a tua misericórdia e bondade me seguirão. Eu habitarei na casa do Senhor. Eu não temerei, tu estás comigo, Ele está comigo. Eu não temerei, tu és meu pastor. Eu não temerei, pois tu estás comigo. Se tu estás comigo, tu és meu pastor. Eu não temerei, tu estás comigo, Ele está comigo. Eu não temerei, tu és meu pastor. Eu não temerei, pois tu estás comigo. Tu estás comigo, tu és meu pastor. Tu estás comigo, tu és meu pastor. Ele está comigo, não há o que temer. Amém. Com essa certeza, nós vamos reforçar a nossa confiança em Deus, independente das circunstâncias, cantando o hino de número 273. Confia em Deus. A vida tem tristezas mil, nem tudo é um céu de anil, mas contra a dor que é tão sutil, há um caminho só. Confia em Deus que Ele sempre te ouvirá. Confia em Deus que Ele nunca falhará. Confia em Deus que a negra nuvem passará. Oh, não duvides, mas confia em Deus. Quando teu céu escurecer e a sós penares teu sofrer, se queres forças receber,
Eu lembro que uma certa época, eu e minha mãe fazíamos culto de madrugada por um propósito e cantávamos esse hino todas as madrugadas, né? E eu lembro que, lembrando agora, inclusive, desse sermão, né? Naquela época Deus não respondeu como a gente gostaria, mas Ele respondeu do jeito dele e foi o fim que a gente desejava. Eu gostaria de finalizar antes de orar, lendo Romanos, capítulo 5, versículo 3, diz assim: e não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança. Versículo 4, e a perseverança produz a experiência, e a experiência produz a esperança. Então, até nas tribulações, nós temos que nos gloriar, porque Deus está trabalhando justamente para atender o teu propósito, o teu objetivo e a oração que você tem feito. Vamos orar. Senhor Deus, nós estamos aqui te louvando e te agradecendo, porque nós podemos agora entender que, por mais que a situação esteja ruim da nossa vida, é o Senhor trabalhando para dar o propósito, o fim que nós desejamos. Amém. E nós confiamos na tua serva inspirada que diz que Deus, na sua infinita sabedoria, não escolhe nada diferente daquilo que nós escolheríamos se nós pudéssemos ver o futuro. Nós não podemos ver o futuro, mas o Senhor pode. E nós queremos então, talvez a gente não aceite, mas nós queremos confiar sempre, todos os dias, que todas as coisas estão cooperando para o nosso bem. Amém. Que o Senhor tem pensamentos de paz, de bem e não pensamentos de mal. O Senhor já nos deu tantas evidências a respeito disso. Nos ajude, Pai, a aceitar o teu direcionamento e a tua vontade para a nossa vida. Amém. Pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém.